Fala pessoal, beleza? Meu nome é Yuri Neville, eu sou monitor de vocês da disciplina de Tecnologia Aplicada à Engenharia e hoje eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos aqui da tarefa que o professor passou para vocês, beleza? Esse arquivo está lá no NEAD, então se vocês quiserem acompanhar, vocês podem pegar lá, tá? Então vamos lá, Tom. O que essa tarefa pede aqui? Primeiro ele pede para fornecer uma série de exemplos positivas ou negativas que indicam o impacto do software em nossa sociedade, beleza? O que eu colocaria como um ponto positivo, por exemplo? A gente pode colocar que, por exemplo, um ponto positivo é que o software ele pode promover a automatização de tarefas que também normalmente são repetitivas ou tomariam um longo período de tempo para serem executadas. Esse é um ponto positivo que você poderia colocar. Qual um outro ponto positivo que eu colocaria? A gente pode colocar que aumenta a confiabilidade dos processos, diminui a chance de erro e torna mais precisos os cálculos, consequentemente mais rentáveis economicamente, tá? A gente pode também colocar que a facilidade de comunicação entre as pessoas é melhor, pode compartilhar mais materiais, no caso de conversa, você pode comunicar informações também, trocar informações e deixar mais dinâmico, né, o serviço. A gente também pode ter um entretenimento diversificado, acessível e fácil para todas as pessoas, tá? Isso seriam os pontos positivos que eu acho de um impacto do software em nossa sociedade. O que eu colocaria como um ponto negativo, né? Ele pede aqui para citar alguns pontos, ele não pede quantos. Então vou citar dois para vocês do que eu colocaria. Por exemplo, você pode colocar aqui dependência cultural, que faz com que as pessoas condicionem-se a este modo de comunicação e não sejam mais capazes de interagir fora dele. O que significa isso? É que as pessoas, um ponto negativo do software é que elas vão ficar mais ligadas no mundo virtual do que no mundo real. Isso é um ponto negativo, beleza? Um outro ponto negativo que eu colocaria, eu coloquei assim: a automatização requer muito menos mão de obra para a execução de tarefas, o que torna dispensável a contratação de muitas pessoas e, consequentemente, gera cortes para redução de custos e aumento de lucro. Então, o que eu quero dizer com isso que eu coloquei aqui? Que muitas pessoas elas vão perder seu emprego por conta disso, por causa da mão de obra ter menos quantidade e mais, no caso, tecnologia, porque vai ser um processo de automatização, as pessoas vão perder os seus empregos. Então, isso é um ponto desfavorável, beleza? Sem considerar os smartphones usados por bilhões de pessoas, liste e descreva 4 outros tipos de computadores, tá? O que você pode colocar nesse segundo aqui, né? Eu anotei algumas aqui e eu vou falar para vocês, tá? No caso, vocês poderiam colocar o quê? Como PC, que é um computador normal, o desktop, que é aquele de mesa, o laptop, que no caso é o notebook, o PDA, para quem não conhece, é um assistente digital. Eles são computadores fortemente integrados, que usam com frequência uma memória flash em vez do disco rígido para armazenar as informações, beleza? A gente pode também colocar o mainframe, que os mainframes são computadores enormes, é aquele que na época, hoje em dia não se usa muito, né, os mainframes, mas em filmes você já deve ter visto já aqueles enormes computadores, eles eram utilizados naquela época, né, mas também é um tipo de computador. Nessa 3 aqui ele pede o seguinte: de modo macro, quais são os componentes de um computador? O que eu colocaria como um componente macro, no caso? Os componentes macros você pode colocar que são os principais de um computador, tá? O que você colocaria? A placa-mãe é um item essencial, o processador, que é a central de processamento da CPU, a memória RAM, ela precisa sempre de um computador, e de um HD, um SSD. Então esses são os pontos essenciais que eu acho de uns componentes de um computador. Então no caso você pode colocar a placa-mãe, a CPU, a memória RAM, o HD ou o SSD, beleza? E a última para finalizar aqui, a 4 pede o seguinte: os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador que propiciam a entrada e saída de dados. Eles podem ser periféricos de saída ou periféricos de entrada. Cite 5 exemplos de cada. O que eu poderia colocar aqui como entrada e saída? Vamos primeiro de entrada, tá? Entrada você pode citar que é caneta ótica, você pode colocar teclado, mouse, scanner, uma manete, no caso um joystick, no caso, tá? Você pode colocar, entre outras coisas, aqui eu coloquei só as essenciais. O microfone também você pode colocar, beleza? E na saída, o que eu coloquei aqui? Eu anotei o seguinte: a saída você pode colocar impressora,
plotter. Para quem não conhece plotter, vou dar um exemplo para vocês. Quem mexe na parte gráfica usa geralmente plotter para cortar adesivo. Então é um objetivo, isso é um componente de saída, tá? Então no caso ele é um periférico de saída. Então você pode colocar então a impressora, a plotter, caixinha de som, você pode colocar o monitor, porque o monitor também é de saída, e entre outros. Então pessoal, essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Deixa o seu curtir aí, o seu gostei. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que tem dúvida também. Caso você também tenha alguma dúvida a mais desse exercício ou quer me perguntar alguma coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu vou deixar o meu número de telefone aí caso vocês queiram conversar comigo. Beleza, pessoal? Eu estou aqui para ajudar vocês, eu não sei tudo, então a gente tem que somar junto. Então qualquer coisa vocês podem estar me perguntando. E muito obrigado por ter assistido essa aula, beleza? Valeu e até a próxima.